que tem a ver com todos nós, a fragilidade da vida. E vamos basear esta mensagem na carta de Tiago, capítulo 4, versos 13 a 17. Vamos ouvir a leitura deste texto. Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois, porém, como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo, escreve esta carta que é considerada o livro de Provérbios do Novo Testamento. É uma carta prática, que trata de assuntos práticos. E neste texto que você acabou de ouvir, ele vai falar para nós acerca da fragilidade da vida. Eu tenho convicção de que você tem plena certeza disso. A nossa vida é breve. A Bíblia chega a comparar a nossa vida como a agulha de um tecelão, como um corredor veloz, como um breve pensamento, como uma neblina que se dissipa. Não importa quantos anos você vive, esta jornada do berço à sepultura é uma jornada muito breve. E desta forma, nós somos absolutamente frágeis, dependentes e vulneráveis. Qualquer pretensão do homem ser o capitão da sua alma, o gestor do seu futuro, aquele que faz planos confiado em si mesmo, achando que tem nas suas mãos o governo do seu tempo e do seu futuro, está demonstrando, nas palavras de Tiago, uma arrogante jactância. No sentido de achar que a vida dele está nas suas mãos e não nas mãos de Deus. Então chama a sua atenção para este texto tão solene, extraindo daqui algumas importantes e oportunas lições e aplicações. Note comigo, no versículo 13, quando Tiago diz, atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucro. Nenhum problema em você planejar, nenhum problema em você fazer previsão e até provisão para os seus sonhos e projetos. O problema aqui é quando o homem pensa que ao planejar, eu vou passar tanto tempo na cidade tal, eu vou comprar, eu vou vender, eu vou ter lucros, como se ele pudesse preservar sua própria vida e se ele pudesse definir com garantia o seu próprio futuro. Isso é dizer que eu não dependo de Deus para viver, que eu não careço do sustento de Deus para estar vivo. O apóstolo Paulo refuta esse pensamento egoísta que bane Deus da vida, lá pregando em Atenas, a capital intelectual do mundo, quando diz que em Deus vivemos, nos movemos e existimos. Ele quem nos dá a vida, a respiração e tudo mais.
Você e eu dependemos de Deus para estarmos vivos. Você e eu não somos donos nem da nossa própria vida, nem do nosso futuro. Nem do nosso futuro. Então, conclamo você para olhar o verso seguinte. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Então, Tiago está dizendo o seguinte, o futuro pertence a Deus. Seus planos precisam ser submetidos à vontade de Deus. Seus sonhos dependem do poder de Deus para serem realizados. O homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então Tiago prossegue no seu raciocínio e faz a seguinte pergunta: que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Tiago está mostrando aqui a vulnerabilidade da vida. Tiago está mostrando aqui a rapidez com que você e eu passamos por este mundo. Sobretudo nas regiões serranas, nas madrugadas, com a umidade, a neblina se torna tão densa e de repente amanhece o dia, o sol com a sua luz e o seu calor vem e aquela neblina é dissipada. É assim a sua e a minha vida. Somos frágeis, somos passageiros, somos peregrinos. Nós não temos raízes permanentes aqui. A nossa vida depende total e absolutamente de Deus. Então não pense você que o seu futuro está nas suas mãos, está nas mãos de Deus. A nossa vida é tão frágil e é tão vulnerável e é tão passageira como a neblina. Mas ainda Tiago prossegue no seu raciocínio. Olha o conselho dele, versículo 15. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, nós não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Nós deveríamos ter na nossa postura de vida uma atitude de dependência de Deus, de submissão à vontade de Deus e de aquiescência à soberania de Deus. Ele está dizendo que nós devíamos acrescentar no nosso vocabulário não um jargão, não um clichê, mas uma expressão de dependência de Deus, dizendo: se Deus quiser, eu vou trabalhar hoje, se Deus quiser, eu vou viajar hoje, se Deus quiser, eu vou fazer uma conferência hoje, se Deus quiser, eu retorno para casa hoje, se Deus quiser, eu estarei vivo hoje, se Deus quiser, eu farei este ou aquele negócio hoje, se Deus quiser, eu terei lucro, se Deus quiser. Nós estamos vivendo no miolo, no epicentro de uma pandemia. Se Deus quiser, estaremos vivos. Se Deus quiser, nós sairemos dessa. Nós precisamos depender de Deus. Qual o risco de não fazer isso? Olha o que Tiago vai concluir no versículo 16. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Ou seja, quando o homem pensa que ele está no controle, que o futuro está nas suas mãos, que as rédeas da sua vida estão nas suas mãos e não depende de Deus e não coloca a sua vida debaixo da autoridade de Deus para buscar a vontade de Deus, isso é uma jactância demoníaca, isso é arrogância. Isso é entronização do eu. Você estaria destronando Deus e colocando o seu eu nesse trono. Isso é demoníaco porque bane Deus da sua vida. O que fazer? Tiago responde: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Aproveite o breve tempo que você e eu temos para fazer o bem, para andar com Deus, para glorificar a Deus e para viver na presença de Deus. Que Deus abençoe você. Nesse momento eu quero orar em seu favor. Deus amado, eu quero te agradecer o privilégio
de repartir e partilhar com aqueles que estão agora nos assistindo a tua preciosa palavra. Aplica, ó Deus, esta palavra ao coração, à mente, para que as pessoas possam entender a vulnerabilidade da vida e a necessidade de dependermos de Ti. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero tratar com você de um assunto da mais alta importância, que é possível ser feliz? Onde mora a felicidade? Será que podemos ter o mapa da felicidade? As pessoas que correm atrás dela alcançam-na? Hoje eu vou tratar com você a procura da felicidade, o mapa da felicidade, o segredo da verdadeira felicidade. Primeiramente, eu quero dizer que essa é uma busca legítima. Fomos criados para sermos felizes, porque a maior fonte de felicidade não está nas coisas, nas experiências, nas aventuras, nas conquistas. A verdadeira felicidade está em Deus. O grande problema do homem é contentar-se com uma felicidade pequena demais, terrena demais, limitada demais, quando Deus nos criou para a maior de todas as felicidades, a felicidade de conhecê-lo, de amá-lo, de fruí-lo. O Senhor Jesus Cristo tratou desta matéria. E ele abre o seu conhecido e famoso Sermão da Montanha, mostrando a plataforma do reino de Deus, os valores que devem reger nossa vida, os princípios que devem governar nossa caminhada. E ao tratar da felicidade, ele começa dizendo, bem-aventurados. A palavra Makarios, na língua grega, significa feliz, muito feliz. Então, qual é o segredo dessa felicidade? Como encontrá-la? Quais são as características das pessoas verdadeiramente felizes? E Jesus começa dizendo assim, bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Ser humilde de espírito significa uma pessoa desprovida, despojada de qualquer pretensão de justiça própria. É aquela pessoa que chega diante de Deus não reivindicando, não exigindo, não estadiando as suas virtudes, ostentando os seus predicados morais. É aquela pessoa que chega diante de Deus reconhecendo o seu pecado, desprovida de qualquer justiça própria, totalmente carente e necessitada da graça de Deus. Esses são os felizes, aqueles que reconhecem seus pecados e aqueles que reivindicam e suplicam não direitos, mas clamam por misericórdia e dependem da graça. Jesus prossegue no Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, dizendo, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Parece paradoxal, porque o mundo diz que felizes são os que rasgam a cara em ruidosas gargalhadas nos happy hours da vida. Mas Jesus está dizendo que feliz é o que chora. E chora por quê? Chora por causa de seus pecados. Não são aqueles que fazem troça, e zombam e escarnecem da virtude e banqueteiam-se, jogando para dentro do coração todos os baldes de prazer ou usufruindo todas as iguarias do banquete do mundo ou bebendo todas as taças dos prazeres do pecado. Não. Esses podem ter até momentos felizes, mas verdadeiramente não são felizes. Porque é só aquele que reconhece o seu pecado e aquele que chora pelo seu pecado, aquele que se arrepende do seu pecado e confessa o seu pecado e abandona o seu pecado e depende da graça de Deus, é que é verdadeiramente feliz. Mas o texto prossegue e diz assim, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Manso aqui não é frouxo, não é mole, não é aquela pessoa sem consistência granítica. Manso aqui não é aquela pessoa que vive debaixo das botas dos violentos ou dos opressores. Manso é força sob controle, é domínio próprio. Esta palavra era usada, por exemplo, para os animais adestrados para trabalhos domésticos,
Quando você adestra um animal para montá-lo ou para usá-lo no trabalho doméstico, ele não perdeu a sua força, mas ele tem a força sob controle. O manso é aquele que, embora tenha oportunidade de revidar, não revida. É aquele que, podendo devolver o mal com o mal, não o faz. É aquele que tem controle sobre as suas paixões e a sua força interior, porque ele foi domesticado, não por homens, não por sistemas, não por ideologias, mas pelo próprio Espírito Santo de Deus. Então, ele é manso, e é o manso e não o violento que vai herdar a terra. Em quarto lugar, Jesus diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Não é feliz aquele que explora o próximo, aquele que toma o que é do próximo, aquele que violenta o direito do fraco e oprime aquele que não tem vez nem voz numa sociedade draconiana. Não é feliz aquele que surrupia o erário público ou rouba a sua empresa ou entra em esquemas de corrupção para se enriquecer licitamente. Não é feliz aquele que tem sede de prosperar de maneira ilícita, ajuntando e amealhando bens mal adquiridos, deixando cair na sua conta dinheiro procedente do crime ou da corrupção ou das propinas. Não. Feliz é aquele que tem fome e sede de justiça. Aquele que não se conforma com as injustiças dos tribunais. Aquele que não se conforma com a opressão dos poderosos sobre os fracos. Aqueles que não se conformam com as ditaduras. Aqueles que não se conformam com os regimes totalitários de opressão, que calam a voz discordantes e oprimem, prendem, massacram aqueles que discordam deles. Não. Bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça. Não apenas da justiça humana, que emana das leis, dos tribunais, das cortes, mas que têm fome e sede da justiça de Deus. Primeiramente, a justiça imputada a nós, a justiça de Cristo colocada em nossa conta, e segundo, a justiça promovida por aqueles que andam de acordo com os parâmetros justos, retos e santos de Deus. Mas o texto vai avançando e diz que bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Que coisa maravilhosa, porque a palavra misericórdia significa aquele que lança o coração na miséria do outro, é aquele que é sensível ao outro, aquele que se compadece do outro, é aquele que estende a mão ao necessitado e abre o coração ao aflito, é aquele que reparte não só a sua vida, seu tempo, seus dons, seus talentos, mas seus recursos também. É aquele que muito bem é representado por Jesus na parábola do bom samaritano. O sacerdote, o levita, religiosos, ao ver um homem seminu, sangrando à beira da estrada, passaram de largo, não se envolveram, não queriam se comprometer, nem se contaminar. Mas passa um samaritano, alguém que era desprezado pela cultura da época, sobretudo do povo judeu, e ele para, ele se aproxima, ele pensa as feridas do homem machucado, ele coloca este homem em cima do seu animal, leva a uma hospedaria e ordena o hospedeiro para tratar dele, e se tiver despesas extras, ele está disposto a pagar. E esse é o próximo misericordioso. É aquele que sente a dor do outro pulsando em seu peito, aquele cuja dor do próximo lateja em seu próprio coração. Você tem sido uma pessoa misericordiosa? Você tem a mão estendida para socorrer o aflito? Você tem ajudado as pessoas que estão próximas de você? Você tem usado seus bens para abençoar pessoas? Você tem na sua agenda espaço para socorrer os aflitos e os necessitados? Você espelha no seu caráter este atributo de Deus, a misericórdia? A Bíblia diz que os misericordiosos são felizes, mais bem-aventurado é dar do que receber. E é quem dá misericórdia, é quem recebe misericórdia, de Deus e dos homens.
Mas o texto avança um pouco mais, e Jesus que felizes são os limpos de coração, porque verão a Deus. Não é feliz aquele que se abastece das sucursais do submundo, dos vícios, das mazelas, da depravação moral, da extrema violência das películas, dos filmes, das novelas. Não são aqueles que se pautam por esta agenda maligna, suja, perversa, iníqua, suja em todos os aspectos, mas feliz, muito feliz, é aquele que se preserva, puro, aquele que se santifica, aquele que olha para o padrão absoluto e perfeito que é Jesus, para imitá-lo. Este mundo jaz no maligno. Este mundo tem uma ética situacional e camaleônica. Depende do momento, da circunstância, da pessoa. É uma ética flácida, gelatinosa. Mas o cristão, ele tem padrão absoluto. Ele tem uma ética absoluta. Ele não negocia princípios, ele não negocia valores, ele não transige com os valores. Ele busca a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ele resiste o mal, ele foge da tentação, ele pede a Deus: Senhor, livra-nos do maligno. Ele não põe o pé na estrada escorregadia, ele não anda no caminho dos ímpios, ele não se detém no caminho dos pecadores, ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Este é aquele que busca o Senhor, que tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele busca a santificação, ele ama ser santo e irrepreensível, porque para isso ele foi chamado, para isso ele foi salvo, para andar em novidade de vida, em santidade. Esses são verdadeiramente felizes. Mas o texto prossegue e diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Não são aqueles que produzem contendas, aqueles que espalham fake news, aqueles que falam mal dos outros, aqueles que são assassinos de reputação. Não são felizes aqueles que maculam a vida do próximo com comentários desairosos, com críticas desumanas, com acusações levianas. Feliz é aquele que é um construtor de pontes. É aquele que trabalha para que as pessoas sejam reconciliadas com Deus e umas com as outras. É aquele que é promotor da paz. É aquele que é súdito do rei e príncipe da paz. É aquele que é embaixador da paz. É aquele que costura relacionamentos harmoniosos. Este é feliz, muito feliz. Aqueles, entretanto, que onde chegam promovem contendas, dissensões, divisões. Aqueles que são verdadeiros correios de corredor, levando e trazendo, jogando uma pessoa contra outra. Essas pessoas não são felizes e elas promovem infelicidade. Mas se você quer ser feliz, verdadeiramente feliz, então é necessário que você seja um pacificador. Esse é o caráter do cristão. Este é o valor básico de um cristão. Ele busca reconciliação do próximo. Ele pavimenta o caminho da reconciliação do homem com Deus por intermédio do Senhor Jesus Cristo. E Jesus caminha para a conclusão deste corolário de bem-aventuranças, dizendo assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. É claro que todos nós fugimos de perseguição. Nós não queremos atrair perseguição. Nós laboramos pela paz. Porém, num mundo caído, posto no maligno, que é inimigo de Deus, ser um cristão é atrair perseguição. O apóstolo Paulo chegou a dizer que todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo será perseguido. Jesus disse que ele foi odiado pelo mundo, e ele é o Senhor, e nós somos seus discípulos, e o discípulo não é maior do que o seu Senhor. O mundo também vai nos odiar, sempre nos odiou.
O diabo sempre nos odiou. De tal forma que, na medida em que você adota valores absolutos, princípios absolutos, e que você caminha com Deus e anda com Deus e segue os preceitos de Deus, você vai gerar hostilidade nesse mundo, rejeição nesse mundo. E Jesus nos alertou sobre isso. No mundo tereis aflições. Ele foi perseguido pelos religiosos, perseguido pelos políticos, perseguido pelo povo. E não é diferente a igreja ao longo destes 20 séculos de cristianismo. A igreja tem enfrentado resistência, hostilidade. É por isso que a Bíblia diz que quem quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E Paulo chegou a dizer que nós não podemos nos conformar com este século, mas devemos nos transformar pela renovação da nossa mente, mediante as Escrituras, a palavra de Deus. Então, se você está sendo perseguido na sua família, no seu trabalho, na sua escola, nas suas atividades, não estranhe isso não. Jesus disse que você é feliz, muito feliz. Nós não devemos sofrer por coisas erradas, mas se estamos sofrendo pelas coisas certas, devemos nos considerar felizes, bem-aventurados. Quando os apóstolos eram presos, açoitados, porque estavam pregando o evangelho, eles saíam da prisão alegres, festejando, porque o Senhor os havia encontrado dignos de sofrerem, não apenas de pregarem o evangelho. Então, felizes, muito felizes, são aqueles que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus, ou o reino dos céus. E aí ele termina dizendo assim: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. E ele prossegue: pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, se você está sendo criticado, zombado, injuriado, perseguido, escarnecido por causa de Cristo, porque você é crente, porque você anda com Deus, porque você é o único aluno da sua classe que é cristão, porque você é o único funcionário do seu departamento que é cristão, porque você é o único daquela empresa que dá um testemunho de que não se imiscui com esquemas. Se por causa do nome de Cristo você está sendo hostilizado, perseguido, não fique triste não. Não se sinta derrotado, não. Você é feliz. Você é muito feliz. Isso porque lá no passado, os profetas de Deus foram perseguidos também por esta mesma razão, por esta mesma causa. Então você está se assemelhando aos servos de Deus do passado, aos profetas de Deus. Assim também foi com Jesus, assim foram com os apóstolos, assim com os pais da igreja, assim com os pré-reformadores, assim com os reformadores, assim com os avivalistas, assim com a igreja de Cristo ao longo dos séculos. Agora, você, apesar de toda essa hostilidade do mundo, diz Jesus, você é feliz, bem-aventurado, Macários, muito feliz, muito feliz, muito feliz. Então, aqui está o mapa da felicidade. Aqui está a receita. Não de um pensador secular, não de uma filosofia, de alguém que pensou, matutou, cogitou e expôs a sua cosmovisão. Não, isso não é autoajuda. Isso não é mergulhar nos corredores da sua alma e buscar lá dentro de você mesmo princípios, filosofias, valores que possam dirigir você pela estrada da felicidade. Não, não, não. Nós estamos aqui ponderando, observando princípios do próprio Senhor Jesus, o Deus feito carne, aquele que é o conteúdo da nossa própria felicidade, aquele que é a razão da nossa própria felicidade. É Ele quem nos dá a pista, é Ele quem nos põe o mapa na mão, é Ele quem nos conduz a esse destino. Nesse processo, rumo à glória, nós podemos experimentar a verdadeira alegria. É claro que esta alegria será plena, maiúscula, superlativa, eterna,
quando não haverá mais lágrima, nem dor, nem sofrimento, nem luto, nem morte, porque as primeiras coisas já terão passado. Mas agora você já pode beber desta fonte inexaurível. Você já pode usufruir desse privilégio inaudito. Você já pode desfrutar desta alegria por antecipação, como antegosto, como antepasto das realidades que nós teremos no céu para sempre, sempre, onde não haverá tristeza, nem dor, nem nada contaminado. Aqui vivemos num mundo ainda carimbado pela dor, ainda marcado pelo sofrimento, ainda estigmatizado pela injustiça, ainda ferido pela maldade, ainda emiscuído e maculado pela sujeira moral do presente século. Mas lá nós estaremos numa realidade completamente limpa, pura, santa, sem qualquer laivo de erro, sem qualquer mistura de pecado, sem qualquer contaminação. Agora você pode ser feliz, muito feliz. Esta felicidade não é um sentimento. Essa felicidade não é uma emoção. Essa felicidade não tem nada a ver com você ter isto, aquilo outro. Quantas pessoas pensam que a felicidade está em ter uma casa diferente, um carro novo, um trabalho novo, uma empresa nova, uma universidade nova, um curso novo, uma conquista nova, uma vitória nova, uma aventura nova? Tudo isso pode ser legítimo, mas a felicidade não está em nada disso. A verdadeira felicidade está em Deus, está em Jesus. A Bíblia diz que só na presença de Deus que existe plenitude, alegria e delícias perpetuamente. E no texto que consideramos, Mateus 5, versos de 1 a 12, Jesus nos dá o mapa da verdadeira felicidade. A felicidade é possível em Jesus e só em Jesus. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe seu coração. Muito obrigado pela sua audiência. Deus abençoe o seu coração.
Este programa é preparado com muito carinho para abençoar a sua vida e a sua família. Nossa gratidão às igrejas irmãs que têm apoiado este programa por todo o território nacional. Hoje, vou tratar de um assunto preciosíssimo, a verdadeira paz, fundamentado em João 14, verso 27. Vamos ouvir a leitura deste texto. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como dá ao mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Os discípulos estavam com Jesus no cenáculo, naquela festa da Páscoa, onde o clima estava muito tenso em Jerusalém. Nos bastidores do poder eclesiástico, havia uma conspiração para se prender Jesus à traição e matá-lo depois da festa. Os discípulos estavam muito tristes, abatidos, desconsolados. E é nessa conjuntura de turbulência da alma, de tempestade convulsiva, de dor atroz, é que Jesus se dirige a eles assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Estamos vivendo também num mundo tão turbulento, de terrorismo, de guerras, de rumores de guerras, de pandemia, de ameaças de toda ordem, que se levantam e conspiram contra nós. Muitos de nós, atormentados, acuados por tantos perigos, ficam inquietos e desassossegados. Não há paz neste mundo. Há uma guerra civil ambulante no nosso peito. Há uma dor que pulsa e lateja e tantas vezes as pessoas não notam. Quantas pessoas ansiosas, quantas pessoas depressivas, quantas pessoas ceifando a própria vida, quantas pessoas desesperadas não conseguem mais lidar com os dramas da vida. É nessa conjuntura que Jesus está dizendo para você: não se turbe o seu coração. Eu vou deixar para você a paz. A minha paz eu vou dar para você. Não a paz que o mundo oferece. O mundo oferece trégua, não paz. A paz que o mundo dá é uma paz falsa, irreal. Tem apenas colorido de paz, mas não é paz. As pessoas têm momentos felizes, mas muitas vezes, ao botarem a cabeça no travesseiro, há um tormento, há uma culpa, há uma dor. As pessoas buscam o sentido da vida em tantas coisas, no dinheiro, no sexo, no poder, na fama, nos prazeres. Mas quanto mais bebem desta taça, mais vazios ficam, mais angustiados ficam. Pois hoje Jesus quer dar para você a verdadeira paz. Esta paz significa que você vai ser reconciliado com Deus. Significa que o muro que separa você de Deus vai ser quebrado. Que você vai chamar Deus de Pai e vai ter deleite nele. Você vai ter livre acesso à presença dele, ao trono da graça dele. Você vai falar com ele e ter prazer em conversar com ele. Aquela guerra, aquela dor, aquela crise que se instalou no seu coração, o Senhor Jesus vai acalmar, vai ter paz, serenidade, descanso, mesmo que as turbulências estejam à sua volta, mesmo que a guerra estoure à sua volta, caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, não serás atingido. Ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, você não vai ter medo nenhum, porque Jesus vai estar com você.
a sua vara e o seu cajado vão consolar você. Mesmo que a jornada seja pesada e difícil, Deus vai escalar 2 irmãs gêmeas para tomarem conta de você. Bondade e misericórdia seguirão você todos os dias da sua vida. Quando você terminar a jornada, você vai morar com Ele para sempre. O mundo tem uma paz, trégua, mas com medo, cismado. É isso que acontece entre as nações. Firma um acordo de paz hoje, já começa a investir em armas de destruição amanhã. As nações vivem em paz umas com as outras porque têm medo umas das outras. Mas a verdadeira paz só Jesus pode dar, porque Ele é a nossa paz. Ele é o príncipe da paz. Se Jesus habita no seu coração, as guerras cessam na sua alma. Se Jesus é o príncipe da paz que está sentado no trono do seu coração, então as tempestades podem rugir lá fora, mas você está sereno e seguro, porque Ele é a sua paz. O apóstolo Paulo, traduzindo este entendimento do Senhor Jesus Cristo, lá na sua carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6, ele diz: "E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus." A paz de Deus, a paz que Cristo oferece, é como uma sentinela, uma soldadesca, que vai guardar a fortaleza da sua mente, que vai guardar o seu coração, para que a ansiedade, para que o medo, para que o desespero, para que a angústia não entre nessa cidadela. Você está seguro. Talvez você tenha buscado essa paz em tantas fontes. No dinheiro, por exemplo, para que você tenha segurança, mas o dinheiro não lhe oferece plena segurança. No poder, na influência, mas isso tudo é vulnerável demais. No seu conhecimento, mas o seu conhecimento é pequeno demais. Na força da sua juventude, no vigor dos seus braços, mas esse vigor passa rápido demais. Você precisa de uma fortaleza que não se abala. E esta fortaleza é Jesus. Se você está nele, o mundo ruge à sua volta, mas você tem paz, a verdadeira paz, a paz que Cristo oferece a você neste momento. Jesus disse: "Deixo-vos a paz." Ele não pega e toma de volta, não, ele deixa com você, para viver com você, para reinar para sempre com você. Ele não dá essa paz de maneira falsa, plástica, não. Ele dá a sua verdadeira paz. O mundo faz isso, oferece paz da guerra, oferece alívio e põe o peso da culpa, oferece prazer e tira o vigor da sua alma, oferece liberdade, escraviza, oferece vida e mata. Esse é o pecado. Essa é a oferta do mundo. Esse é o banquete dos prazeres efêmeros. Mas a paz que Jesus lhe dá, esta paz é real. Ela está com você de manhã, durante o dia, durante a noite, quando você acorda, quando você volta para o seu leito, nas horas alegres, nas horas tristes, nas horas de saúde, nas horas de doença, nas horas de vida, nas horas de luto. Esta paz nunca vai deixar você. E quando tudo aqui terminar, você vai ser levado para viver em paz e desfrutar da maiúscula paz com Deus para sempre e sempre e sempre. Eu quero orar com você. Quem sabe hoje Deus possa inundar o seu coração desta paz, aliviar a sua dor, trazer refrigério para a sua vida e você desfrutar da plena vida que Jesus oferece a você. Deus querido, eu quero te agradecer o privilégio de repartir esta palavra. E eu te peço que o Espírito Santo aplique no coração daqueles que estão nos assistindo agora. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu quero conversar com você hoje sobre um tema da mais alta importância para a nossa geração. Quero tratar sobre depressão
o cárcere da alma. Quero trazer à sua memória esclarecida o texto do Salmo 142, versículo 7, quando o salmista suplica a Deus, dizendo: tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. A depressão é uma espécie de cárcere emocional. É uma masmorra, onde muitas pessoas estão enjauladas, presas, como que num quarto escuro, sem janela, sem porta de escape. Andrew Solomon, escrevendo o seu livro O Demônio do Meio-Dia, ele que lidou com depressão na sua família, a sua mãe chegou a cometer suicídio, ele enfrentou depressão severa. Nesse clássico sobre depressão, O Demônio do Meio-Dia, ele diz que depressão é como engolir o seu próprio funeral. É como você vestir uma roupa de madeira. É uma situação que aparentemente parece à pessoa irremediável. E este é um assunto que assola a humanidade. Cerca de 10% da população enfrenta o problema da depressão. É bem verdade que este assunto não tem sido bem compreendido por muitos. Mormente no campo cristão, as polarizações ainda ocorrem na interpretação deste tema tão importante e necessário para o esclarecimento da sociedade. Há aqueles que, à semelhança de T.L. Osborne, diz que depressão é demônio, que uma pessoa depressiva está debaixo da influência, do ataque dos seres malignos. É como se uma pessoa depressiva estivesse encurralada, entrincheirada, acuada pelos espíritos maus. O problema é que, quando se chega a uma conclusão semelhante, pode, em vez disso, ajudar a pessoa que está lidando com a depressão a agravar o seu problema. Porque você não pode atribuir causas físicas, emocionais, a fatores eminentemente espirituais. Pode até ser que uma pessoa enfrente depressão em virtude de problemas espirituais, de envolvimento com o ocultismo, com seitas satânicas, com o próprio satanismo propriamente dito. E é possível que pessoas então lidem e enfrentem sérias crises de depressão em virtude desses envolvimentos, mas colocar isso como a única causa, ou como a causa principal, ou limitar a depressão a esse problema, é uma limitação total, perigosa, nociva até, para o enfrentamento deste problema. Mas há outros que, numa outra vertente, no outro polo, no outro extremo, atribuem a depressão a apenas uma questão de pecado. A Jay Adams, no seu livro Manual do Conselheiro Cristão, e ele vai tratar disto e vai atribuir a questão da depressão ao pecado. Também eu penso que esta é uma limitação, porque muito embora a depressão possa ser resultado de um pecado não confessado, e isso é um fato, e você pode testificar isso, por exemplo, nos Salmos 32, 51, onde Davi vai expressar a sua angústia, né? Seu lamento, dos seus ossos secando, suas lágrimas rolando, alagar o seu leito, viver uma vida atormentada, a mão de Deus pesando sobre ele de dia e de noite, porque ele havia cometido um pecado grave. Ele havia adulterado com Batseba, a Batseba se engravidou, e ele agora tenta eximir-se da culpa e tenta trazer o soldado Urias, que estava no campo de batalha, para que ele ficasse com a sua esposa, para que a gravidez dela pudesse ser logicamente explicada. Como ele não consegue demover o soldado Urias a voltar para sua casa, a dormir com a sua mulher, ele trama a morte do soldado. E ele manda executar o soldado. E mais tarde ele casa com a viúva. E aos olhos dos homens tudo parecia correto, nenhum problema à vista, nenhuma suspeita.
porém aquilo foi mal aos olhos do Senhor, e a mão de Deus pesou sobre ele. Então a depressão vivida por Davi era, claro, resultado de um pecado específico que ele havia cometido. Porém, limitar a depressão a apenas essas duas causas, ou demônio ou pecado não confessado, é uma restrição perigosa, porque a pergunta é: e uma pessoa piedosa, cheia do Espírito Santo, que tem comunhão com Deus, pode enfrentar uma depressão? E a resposta é um sonoro sim. Um sonoro sim. Você tem na Bíblia pessoas com crises depressivas. Poderíamos chamar isso de crises depressivas, como o caso do próprio Davi, que estamos mencionando aqui. Ou você poderia pegar o caso do profeta Elias, um homem de Deus, um homem de oração, um homem que vivenciou grandes milagres, um homem que operou grandes maravilhas da parte de Deus. Ele orou para que a chuva não viesse, e 3 anos e meio não choveu, para trazer juízo sobre Israel. Ele orou para que não faltasse o óleo, azeite, nem farinha na casa da viúva de Sarepta, e o milagre aconteceu. Ele orou para que o filho da viúva ressuscitasse, e ele ressuscitou. Ele orou para que fogo caísse do céu, para mostrar que só o Senhor é Deus, e o fogo caiu do céu. Ele orou para que as chuvas retornassem a Israel, e as chuvas retornaram. Este homem teve uma retumbante vitória no Monte Carmelo, mostrando que só o Senhor é Deus, desafiando o rei Acabe, desafiando o povo, desafiando os profetas de Baal. Mas num dado momento ele fraquejou, ele fugiu com medo de Jezabel, e ele pediu para si a morte, ele entrou numa caverna, ele fez uma leitura pessimista do passado, e só eu fiquei. Deus: não, tem 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Ele fez uma leitura negativa do futuro, ele diz: acabou meu ministério, não tem mais ministério. Deus: não acabou não. Você vai ungir um profeta em seu lugar, você vai ungir um rei em Israel, você vai ungir um rei na Síria. Ele fez uma leitura errada do seu presente, diz: olha, eu quero morrer. Deus: não, você não vai morrer. Aliás, nem morrer você vai, eu vou levar você para o céu sem você passar pela morte. Então é possível que uma pessoa piedosa enfrente uma crise de depressão. Você vai encontrar a mesma cena com Ana, sendo atacada, perseguida, sendo mal falada pela sua rival Penina. Ela entrava em crise, perdia o apetite, começava a chorar. Ela entrava numa espécie de crise depressiva. É possível que gente piedosa enfrente depressão. Quando você vai para a história da igreja, você vai encontrar homens, e é muito interessante o livro do Dr. John Piper, O Sorriso Escondido de Deus, onde ele fala de homens que tinham depressão, como David Brainerd, como John Bunyan, como William Cowper, homens santos de Deus, homens piedosos, homens que tinham uma experiência profunda com Deus. O David Brainerd foi talvez o mais importante missionário no século XVIII, e quando John Wesley, vai ser perguntado qual é a obra mais importante que você conhece depois da Bíblia para a pessoa tornar-se um grande pregador, um homem de Deus, ele disse: leia o diário de David Brainerd, que era genro, da filha de Jonathan Edwards. Não chegou a se casar, porque morreu ainda antes do casamento, morreu com 29 anos, e era um homem piedoso, cheio do Espírito Santo, mas tinha crise de depressão. John Bunyan foi o grande pregador do século XVII na Inglaterra, e ele foi preso porque pregava o Evangelho, e passou muitos anos na prisão, com muitas agruras, com muitas carências, com muitas necessidades, com muitas limitações. E foi dessa prisão que ele escreveu o grande clássico, O Peregrino, mas enfrentava dolorosas crises de depressão. William Cowper foi um poeta inglês, e foi dele a famosa frase num poema: por trás de toda providência carrancuda, esconde-se uma face sorridente. Esse poeta inglês tinha crises tão terríveis de depressão que tentou suicídio. Precisou de alguém cuidar dele, estar do lado dele, para que nas crises agudas da depressão ele não ceifasse a própria vida. Você pode olhar, por exemplo, a figura de o grande pregador do século XIX, o príncipe dos pregadores, Charles Haddon Spurgeon. Ele tinha crise de depressão.
Às vezes precisava se ausentar do púlpito para se tratar. Então, afirmar que a depressão está ligada a demônio ou a pecado é limitar o tema, porque depressão é uma doença e, como tal, precisa ser tratada. O estudioso desta matéria, como eu já citei aqui, Andrew Solomon, ele disse que depressão se trata com terapia, com remédio, com terapia e com fé. É uma doença. E quando você tem uma doença, você procura um especialista. E o especialista desta área é um psiquiatra. E é preciso tomar o remédio certo, na dosagem certa. É preciso que haja também esse contato pessoal, esse cuidado pessoal, que nós chamamos de terapia, ou seja através de um conselheiro, de uma pessoa que seja próxima, madura, não só emocional, mas também espiritualmente, para ouvir, para aconselhar, para orientar. E a fé, porque a depressão precisa ser tratada também nessa perspectiva do homem voltar-se para Deus. É por isso que o salmista diz: tira minha alma do cárcere. Ele tem consciência que ele não pode abrir a porta do cárcere. Ele tem consciência que ele não tem forças para sair dessa prisão. Ele sabe que só Deus pode livrá-lo, só Deus pode tirá-lo. E daí ele faz essa súplica, porque a depressão, ela precisa ser tratada também com essa questão da fé, né? Bom, a depressão, ela é multicausal. Ela é multicausal. Não tem uma causa comum e não é tão fácil assim de ser detectada como você detecta, por exemplo, uma fratura com um raio-x. A depressão, ela tem várias causas. Então, por exemplo, há crises depressivas que podem ser provocadas por questões sentimentais. O término de um namoro, o término de um noivado, uma separação, um divórcio, um abandono. Isso pode ser o gatilho que vai acionar esse problema, que pode se agravar. Uma depressão pode ser resultado de um luto. Há pessoas que não lidam bem com essa questão do luto e às vezes elas se enterram junto com um ente querido ou amigo próximo, né, que partiu. E a pessoa não consegue lidar com essa questão ou vencer essa questão. E se capitulam a uma tristeza crônica que produz uma depressão. Outras vezes a depressão pode ser resultado de um problema financeiro grave, de dívidas impagáveis, e a pessoa se sente num beco sem saída, encurralado por uma crise medonha que ele não sabe resolver. Ou às vezes a depressão pode ser causada por um sentimento de culpa avassalador, de um erro cometido, de um pecado cometido, de uma transgressão cometida, e que ele não sabe lidar com isso, ele não tem poder para sair dessa. E ele se vê encurralado, ele se vê completamente sitiado pela situação. E ele, então, pode entrar nesse processo depressivo. Mas, basicamente, depressão é um problema de ordem orgânica e precisa, portanto, de uma análise clínica mais adequada, de um exame médico mais acurado, de um profissional da medicina especializado, para que não apenas diagnostique o problema, mas também possa tratar da doença de forma adequada, conveniente. Não é saudável, não é recomendável a automedicação, em qualquer área não é recomendável isso. Então é preciso buscar ajuda médica, ajuda clínica. E aqui está um ponto importante para nós pastores, porque eu já tenho visto pastores lidar com a questão da depressão num campo eminentemente espiritual, e eu explico. Às vezes você recebe no gabinete pastoral uma pessoa que está com uma crise de depressão. Aí o pastor diz assim: não, você tem que orar mais, você tem que ler mais a Bíblia, você tem que frequentar mais a igreja, você tem que jejuar mais. E tudo isso é bom, e tudo isso é importante, mas isso não é suficiente. Então deixa eu ilustrar para ficar claro. Imagine que chega um paciente no gabinete pastoral com uma forte dor no peito,
e diz o pastor assim, pastor, eu estou com muita dor no peito, e o pastor diga para essa pessoa assim, olha, meu irmão, você tem que orar mais, você tem que ler mais a Bíblia, você tem que frequentar mais a igreja, você tem que jejuar mais. Bom, qual é o papel de um pastor responsável numa hora e numa situação dessa? Ele vai dizer, meu irmão, nós vamos imediatamente buscar um cardiologista, vamos buscar uma ajuda médica, profissional, específica, especialista do caso. Sim, nós vamos clamar a Deus, nós vamos jejuar por essa causa, nós vamos lutar diante de Deus por essa causa, mas você vai procurar um médico, imediatamente. Isso é claro, isso é óbvio, todo pastor precisa saber a sua limitação, porque lidar com um problema de causas físicas apenas no campo espiritual pode jogar essa pessoa numa situação mais complicada. Eu já tenho visto também pastores que dizem assim, gente está tomando remédio para depressão, senão joga fora os remédios, você tem que confiar em Deus. Ok, mas os remédios são dados pelo médico que teve uma formação profissional e toda a ciência, todo o conhecimento é de Deus. A confiança em Deus não anula você buscar um médico. São meios que Deus usou e usa e há de usar para ajudar as pessoas a lidar com a questão da doença, da enfermidade, de qualquer ordem. Então, essa dicotomia, ou esse conflito que as pessoas colocam entre a ciência e a fé, não existe na Bíblia. O que a Bíblia recomenda é que você deva confiar em Deus, porque Deus pode curar com os meios, sem os meios, até apesar dos meios. Mas não é pecado você procurar ajuda clínica, ajuda médica, para tratar, sobretudo, da questão da depressão. Então, é muito importante que você identifique primeiro as causas, por que está acontecendo isso, né? Agora, é muito importante ainda alertar, né, que a depressão é a principal causa do suicídio no mundo. Por quê? Porque a depressão, ela põe a pessoa numa situação de cárcere emocional, de uma prisão emocional. E naquele momento que a pessoa está lidando com a depressão, ela está com uma dor tão grande, um sofrimento tão grande, e não é físico, é emocional, é espiritual, que ela não vê saída, ela não vê uma luz no fim do túnel, ela não vê uma janela de escape. E a dor é tão grande que ela quer abafar essa dor, ou tirar essa dor, ou matar essa dor. E ela é levada a pensar que a morte é a única saída que ela tem, que é um engano, que é um equívoco. Porque a morte não alivia a dor, ela pode agravá-la para sempre, porque a morte não é o fim da vida. O homem não é apenas matéria, não é não. O homem é corpo e alma. Deus fez o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego da vida e ele passou a ser alma vivente. De tal maneira que há duas realidades, bem-aventurança eterna e condenação eterna. Então, aqueles que acham que o suicídio é a solução, equivocam-se. O suicídio não tem amparo nem ético, nem filosófico, nem teológico, nem bíblico, nem científico. Então, é muito importante que uma pessoa que esteja lidando com depressão, ou alguém da família que esteja lidando com alguém da família com depressão, a depressão, ela tem cura, ela é cíclica, ela vai passar, o sol vai voltar a brilhar, a vida vai voltar a ter sentido, esse gosto de morte vai ser transformado em sabor da vida, esse cárcere pode ser aberto, e Deus pode abri-lo, e Deus pode restaurar. Então é muito, muito, muito importante que a pessoa não se desespere, mas espere em Deus e busque o tratamento adequado, né? Primeiro, remédio, busque o médico. É claro que tem gente que tem uma espécie de preconceito, né, com psiquiatra. Alguns dizem, não, psiquiatra é médico de doido, eu não sou doido. Não, para com isso, não é nada disso não. Você tem especialistas para o coração, cardiologista, você tem especialista para outras áreas, né? No renal, do estômago, do fígado, dos olhos, né? Todas as áreas da vida você tem especialistas hoje, você tem um especialista desta área, que é o psiquiatra. Então, não tem preconceito não.
Assim como você tem uma doença cardíaca, renal, estomacal, você pode ter um problema também nesta área da depressão, que lida com o seu cérebro, lida com suas emoções, que precisa de tratamento adequado, conveniente. Então, primeiro, busque um tratamento médico profissional. Segundo, você precisa ter gente perto de você. Porque essa é uma das peças que a depressão prega nas pessoas. Quando você mais precisa de gente, você quer ficar sozinho. O que aconteceu com o profeta Elias? Ele quis ficar sozinho, ele dispensou o seu moço quando ele mais precisava de ajuda. É preciso de companheiros, é preciso de alguém para abrir o coração. Como Paulo diz para Timóteo no corredor da morte: ô Timóteo, procura vir ter comigo depressa. Todos nós precisamos de um amigo, amigo do peito, para quem abrir o coração, para quem dividir as cargas, para quem repartir as dores, sem medo que essa pessoa puxe o seu tapete e apunhale você pelas costas. Nós precisamos de amigos, de conselheiros, de pessoas para estarem do nosso lado nas horas mais críticas e doídas da vida. Quem são seus amigos? Com quem você reparte as suas dores? Com quem você compartilha o seu sofrimento? Mas, em terceiro lugar, é preciso fé. Às vezes as pessoas se rebelam contra Deus, como a mulher de Jó. Às vezes as pessoas ficam mais endurecidas ainda, conforme diz lá em Apocalipse, que as pessoas mordem a língua e blasfemam contra Deus, porque estão passando por uma crise, por uma angústia, por uma depressão. É hora de você se voltar para Deus. É hora de você buscar um ambiente favorável na casa de Deus, onde você vai escutar uma boa palavra, você vai receber um abraço, você vai escutar uma música de qualidade, você vai ter a oportunidade de orar, de colocar o seu coração diante de Deus, expor a sua causa diante de Deus. Então, se você está lidando com depressão, ou se você tem alguém na sua família lidando com depressão, preste bem atenção nisso. É preciso buscar ajuda. É preciso ter amigos por perto. É preciso ter fé. Porque só Deus pode abrir o cárcere emocional e livrar a nossa alma desta angústia terrível. Eu espero que você possa meditar mais sobre este assunto. E eu fico olhando e eu quero encerrar com o profeta Elias, que ele lidou com isso. Talvez as causas foi porque ele fez uma leitura sombria, talvez pelo avesso da realidade, olhando o futuro com pessimismo, olhando o passado com pessimismo, olhando o presente com pessimismo. E Deus precisou corrigir o seu foco. E Deus cura a depressão do Elias, primeiro, colocando diante dele uma mesa. É preciso comer, porque também as pessoas às vezes depressivas não querem comer, ou às vezes comem demais, num polo ou no outro, num extremo ou no outro. Segundo, é preciso dormir, descansar um pouco a cabeça. Terceiro, é preciso sair da caverna. Deus disse: o que faz aí, Elias? Vem aqui, sai dessa caverna, abre a caixa da ferramenta, abre o coração, põe para fora aquilo que está sufocando você. É preciso desabafar. E é preciso desabafar com um amigo, alguém que cuida de você, que ama você, que se importa com você. Eu quero então trazer minha palavra final dizendo o seguinte: tem saída, tem esperança. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Você vai sair dessa. Essa porta tem cadeado, mas tem chave para abrir o cadeado. E esta chave, ela está em Deus. E você pode encontrar em Deus plena restauração, plena esperança, pleno socorro. Que Deus abençoe muito a sua vida. E que você se volte para o Senhor agora. Busque nele refúgio, alívio e socorro, porque Ele é poderoso também, como foi no caso do salmista, tirar a sua alma do cárcere. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe seu coração.